Oi, gente, tudo bem? Mais um vídeo aí do canal. Hoje terminando a franquia Sobrenatural, né? Os filmes Insidious, né? Só pra não confundir com a série Sobrenatural. Infelizmente, né? Acabando essa saga, mas a gente tem mais filmes vindo aí. Bom, hoje a gente vai falar do Insidious, The Red Door, Sobrenatural, A Porta Vermelha, de 2023, esse ano, né? E ele, assim, como escritor, roteiro, né, roteirista e tal, a gente tem o Scott Teems, que é do filme Halloween Kills, de 2021, né? E, claro, que o roteiro original, então uma certa participação de roteiro, tem o Lee Guannell, que a gente já conhece da franquia inteira e do Jogos Mortais, né? Diretor, dessa vez temos uma estreia na direção, o primeiro trabalho dele como diretor, Patrick Wilson, que é o pai da família Lambert, que eu falei, né? Primeiro e segundo filme tem a família Lambert, o Josh. Ele é a estreia dele como diretor, né? Ele nunca dirigiu nada. E ele passa a dirigir nesse filme, né? No elenco, a gente tem a volta da família Lambert. Apesar desse ser o quinto filme, né? Eu vou explicar depois direitinho o que acontece. Sem spoilers. Tentar, sem spoilers. Patrick Wilson como Josh, o Ty Simpkins como o Dalton, a Rosie Byrne como a Renée, né? A gente tem a volta do Carl, que era amigo paranormal da Elise, né? O Steven Coulter. A gente tem a Elise de volta, a Lynn Shay, né? E, claro, Tucker e Specs, o Angus Sampson e o próprio Lee Guannell, né? Que é aquela dupla parceira da Elise. Gente, tá um calor absurdo, mas vamos lá. A duração do filme tem 1 hora e 47 minutos, né? Um filme bom, ótimo pro terror. E o gênero é terror sobrenatural. Vamos à sinopse. Passados 10 anos após os 2 primeiros filmes, Josh está levando Dalton para a faculdade. Ou seja, né? Passou muito tempo. E muito legal eles manterem o mesmo ator, né? Pra, assim, que ele envelheceu legal para continuar os filmes. Quando os demônios reprimidos de seu passado voltam repentinamente para assombrar os dois, Dalton e o pai são obrigados a retornar ao além, ao further, né? Que a gente falou aqui. Minha opinião, eu achei fantástico, assim, falar pra vocês que não sei se vai ter algum remake, mas já tá confirmado um spin-off dessa franquia, né, do Insidious, Thread and Insidious Tale. Thread pode ser um monte de coisa diferente em inglês, não sei o que eles querem dizer com essa palavra sozinha, mas e Insidious Tale é um conto do Insidious, né? Um conto de sobrenatural. Então, assim, já tem esse spin-off confirmado, mas não temos mais filmes dessa franquia. Então, essa franquia acabou, né? Talvez faça um remake no futuro, mas não sei. Então, assim, foi um ótimo desfecho. Eu gostei muito do filme, porque, assim, o Dalton tá na faculdade e ele tá fazendo faculdade de artes, né? Ele é um ótimo pintor. Pintor, desenhista, né? Então, assim, é muito legal como eles interagem isso, uma coisa com a outra, né? Como eles usam essa coisa dele ser pintor com as assombrações e tudo que acontece, né? Então, assim, minha opinião, maravilhoso. Eu dou um 8,5 pra esse filme. Porque tá meio difícil eu dar 9, 10. Mas. E sem brincadeira, eu tenho esquecido de dar nota nos filmes, mas eu juro que eu vou lembrar. Então, a cronologia do filme. Vamos explicar algumas coisas, né? A cronologia do filme. Esse filme se passa logo após o segundo filme. Os eventos do primeiro e do segundo filme, né? Aí, pra quem quiser, eu vou até colocar aqui embaixo na descrição, né? Vou colocar os links dos filmes anteriores, do perfil do James Wan, como eu tenho colocado nessa franquia toda.
E vou colocar a ordem cronológica dos filmes pra vocês saberem. Mas eu vou falar aqui também, mas só pra vocês não terem que ficar coisando o vídeo toda hora. Pra saber, tá escrito aí embaixo. Primeiro você assiste o terceiro filme, Sobrenatural, A Origem, de 2015. Depois você assiste o quarto filme, Sobrenatural, A Última Chave, de 2018, né? Você assistindo, você vai perceber, né, os detalhes. Depois você assiste o primeiro, de 2010, Sobrenatural. Depois você assiste o segundo, de 2013, Sobrenatural, capítulo 2. E depois, por último, você assiste esse, o quinto, Sobrenatural, A Porta Vermelha, agora de 2023. Faz muito sentido, muito mesmo. Claro que tem gente que fica, mas tem muitos filmes que fazem franquia enorme, e aí você tem a cronologia original e várias outras cronologias no meio, como, por exemplo, a franquia Halloween. Então, na verdade, isso é tudo uma cronologia só. Só que por ter casos diferentes, é porque você vê o primeiro filme, se você vê na ordem que saiu, né? Como eu vi, porque eu já era apaixonada pelo James Wan no começo. Então eu procurava assistir tudo que ele fazia. Quando você vê o primeiro filme, você foca muito na família Lambert. Aí sai o segundo, e aí você continua focado na família Lambert. E aí é meio estranho, porque o terceiro não tem nada a ver, né? Mas tem ligação, mostra algumas ligações, né? Como eu falei aqui, certos espíritos que aparecem no primeiro e segundo filme aparecem no terceiro. E o quarto também. No quarto eu acho que tem a maior ligação, né? Direta, porque você assiste 3, 4, 1, 2, 5, né? E aí do quarto pro primeiro tem a maior ligação, né? Porque a Elise, Josh, sei lá, Dalton, não sei. Ela recebe esse nome na cabeça dela de ajudar lá a família. Então, mas não tem assim, vou assistir só. Se você quiser, você pode fazer isso, mas vou assistir só o primeiro, o segundo e o quinto, que é a família Lambert. Você pode fazer. Mas é bem legal. Os outros 2 filmes são muito bons também, né? E fazem essa conexão também, então você não vai estar perdendo nada. Agora vamos lá. Infelizmente, para os spoilers. O que acontece? Para explicar um pouco para vocês. Toda sinopse, trailer que você vê desse filme por aí, fala que o Dalton e o Josh não lembram de nada. E tem uma explicação. Não é bem um spoiler, mas como vem no final do filme, você acha que é spoiler. O Carl, aquele amigo da Elise, né? Ele ajuda eles ele faz tipo um feitiço e ajuda eles a esquecerem tudo que aconteceu no primeiro e no segundo filme. Isso no final do segundo filme. Então, pro quinto filme, se passaram 10 anos do segundo e eles não sabem de nada, não lembram de nada. E aí, né, o Dalton pintando lá as coisas dele, no subconsciente dele vem a porta vermelha, e aí ele começa a pintar e começa a ter algumas coisas, e ele começa a ter uns vislumbres do passado, né? E aí, por causa dele pintar a porta vermelha, é como se a porta vermelha abrisse. Mais uma coisa, eu acho que eu esqueci de falar disso, tenho quase certeza. A porta vermelha. Eu não falei da porta vermelha no primeiro e no segundo filme. Na verdade, a porta vermelha acho que aparece em todos, né? Muito mais agora no último, óbvio. A porta vermelha é assim, o pessoal que viaja pro além, né? No caso, o Dalton e o Josh, eles dormem e viajam, né? O povo que viaja para esse além, eles chegam, assim, é como se você dormisse e é onde você tá, fica tudo azul, escuro e etc. Eles dizem que ali você já tá no além. Só que eles têm que sair daquele ambiente e entrar nessa porta vermelha para entrar no mundo dos espíritos. E assim, como a gente vê naquela junção de primeiro e segundo filme, que eu falei que eles se passam ao mesmo tempo, o Josh tá num lugar e aí ele entra no além, né? E aí para ele voltar para casa, ele tem que ir até a casa dele. É como se ele abrisse a porta vermelha e andasse mais um pouco
até chegar na casa e ajudar o que tá acontecendo e tudo. O filho dele também faz isso, mesmo criança, que ele vai ajudar a resgatar o pai, né, e tal. Então, assim, tem essa porta vermelha, que basicamente é a porta por onde saem os espíritos e por onde o pessoal que entra lá, né, esses humanos que sem querer entram lá, eles entram pela porta. E aí, né, o que acontece desse filme, o Dalton e o Josh começam a relembrar isso, porque o Dalton pinta a porta vermelha e começa a ser assombrado. E a gente tem a volta, obviamente, do Lipstick Face Demon, né, o vilãozão da família Lambert, que é o demônio de cara de batom, aquele demônio com a cara toda vermelha. Então, assim, é muito interessante, eu gostei muito, ainda mais porque foi o que eu falei, você vê o primeiro filme, e aí vê o segundo, e aí é tudo família Lambert. Aí você vê o terceiro e o quarto, e aí tem uma certa conexão, mas não é muito, é mais a história da Elise, porque, teoricamente, nessa franquia, a Elise é a principal da história, né? E aí você volta pro quinto filme, e vem o quinto filme, né? E aí você volta pra história da família Lambert, e aí desfecho maneiro, muito legal, e vocês têm que assistir, sério. É absurdo. E assim, não é como se você... eu gostei muito do seu review, quero assistir só o quinto filme. Você pode. Porque, de um certo modo, o que acontece? Tirando o terceiro e o quarto filme, que são em linhas temporais diferentes, né? São, no caso, no passado do primeiro, segundo e quinto. Você... No primeiro você assiste aquilo. Você conhece a família Lambert, assiste aquilo tudo. Quando você começa o segundo filme, tem uma recapitulação. Então você lembra de tudo que tá acontecendo, tudo que aconteceu no primeiro filme. Não é tudo, né? Porque não vai repassar o primeiro filme de novo pra você. Mas você lembra dos pontos mais importantes, né? E te levam pra aquilo. E no quinto filme isso também acontece, né? E é muito legal o jeito que fazem isso no quinto filme. Eu recomendo vocês a assistirem. Claro que se vocês já tiverem assistido o primeiro e o segundo, não vai fazer diferença essa recapitulação, né? De como se você fosse assistir só o quinto. No quinto, se você só for assistir o quinto, você tá recapitulando, mas você nunca viu aquilo, então é a primeira vez. Mas se você for assistir o primeiro e o segundo, é muito legal você perceber isso, porque o Dalton e o Josh esqueceram tudo. Então, a recapitulação para te mostrar o que aconteceu é por modo de eles vão lembrando. E aí eles vão lembrando e te falando, né? Tipo assim, te mostrando o que aconteceu. Então é muito, muito bem feito. Muito mesmo. Bom, a gente acaba essa franquia por aqui, né? Claro que não vou parar os vídeos, né? Mas próximo vídeo, vamos ver o que vai ser. Não posso falar. Bom, por favor, curte, comenta, compartilha, fala pra todo mundo. E beijos e até a próxima.